Olha, a coisa é tão perversa, é tão absurda. Bom, em primeiro lugar, o Sóstenes, ele confessou que, na verdade, ele está fazendo isso para testar o Lula. Foi a expressão que ele usou, né? O que que é testar o Lula? Você faz uma proposta sabidamente absurda, né? E para ver se o presidente vai vetar. E se vetar, vai dizer que o presidente, então, é favorável ao aborto. Presta atenção, Diego, esse projeto ele é específico para estupro. Esse projeto é tão grave que ele torna o estuprador um agente de imposições e obrigações legais. Então não é só, além da barbaridade de que a mulher estuprada, se fizer o aborto depois da 22ª semana, e se o feto for considerado viável, né, presumidamente viável, essa mulher pode ser condenada a uma pena de 6 a 20 anos. E o homem que a estuprou, se pego, né? Se pego, né, Diego? É. Se pego, E de muitas vezes 6 a está 10 anos. dentro, muitas vezes está dentro de casa, né, Reinaldo? Quer dizer, uma Muitas pessoa vezes dentro de próxima. casa, e por circunstâncias, família, por circunstâncias várias, e são muitas as meninas nessa condição, Brasil afora, não se denuncia. Então você já tem hoje a impunidade de estupradores. O que se vai fazer aí, né, é dizer, se o estuprador for pego, ele pode ficar menos tempo na cadeia do que a mulher que foi estuprada e transforma, insisto, o estuprador num agente de imposições do Estado. Esse PL merece ser chamado de PL do estuprador. Não é uma PL sobre estupro, é uma PL do estuprador. O estuprador vira um aliado do texto. Sim, eu tenho de fazer essa pergunta. As mulheres que vivem no entorno do Sóstenes se sentem confortáveis? Quando vocês olham para esse pai, para esse irmão, para esse filho, para esse marido, para esse amigo, e este senhor lidera uma campanha para impor a uma mulher que tem um filho de um estuprador, o que é que vocês sentem? Porque é um projeto que, inclusive, vulnera vocês também. Também as mulheres do entorno do Sóstenes, não só o conjunto das mulheres do Brasil, claro, mas também elas. Vocês se sentem confortáveis? É um projeto que minimiza a gravidade do estupro, porque ele é específico para a questão do estupro. Que acha que o estupro, no fim das contas, não é assim tão grave. Já há aberração de comparar um feto a um ser humano nascido, né? É claro que não são a mesma coisa, né? Se eu tiver que demonstrar isso, aí realmente nós estamos no fim do mundo, né? Porque estamos, de certo modo, vai, que a pessoa viva, ela é já sujeito de direitos e de obrigações, a depender da idade, que obviamente o feto não tem, né? Então, não são a mesma coisa. Agora, fazer um projeto específico para o estupro, relativizando a gravidade do estupro, e impondo à mulher uma pena adicional, porque significa que ela vai ser punida de novo. Já foi uma vez com o estupro, impõe-se a ela uma segunda punição. Faça o aborto ou não. Se fizer e a informação circular e houver denúncia, pode ser presa, né? É. E se não fizer, tem de arcar com a gravidez, ainda que depois não
queira ficar com a criança, mas imagine-se o custo emocional que isso tem. Até para a criança mesmo, né, Reinaldo? Imaginando que a mãe Bem, vai vê-la como resultado de algo que traz um trauma enorme, né? Então imagina enorme, a enorme. circunstância que vai ser a criação dessa criança, né? De que maneira ela vai ser criada e Imagina, como isso vai refletir, né? imagina a imposição, né, cara? Eu e você podemos falar, imaginar, mas nós não vamos viver essa situação. Agora, as mulheres, todas, né, se colocando no lugar dessa mulher estuprada, já o que isso significa, já o trauma que isso é, já a violência que isso é. Esse troço vem à luz na semana em que nós ficamos sabendo que um pai molestou uma filha na UTI. Quando eu digo isso, é só para chamar atenção para o fato de que muitas vezes a violência sexual, como você mesmo observou, se dá no ambiente doméstico com pessoas próximas, né? E pense isso Brasil afora. Mas isso tem, obviamente, um traço de discriminação que também é de classe, Diego. Porque quem tem dinheiro, né, acaba encontrando um meio de fazer o aborto seguro, não é? Ao arrepio, então, da lei ser aprovada. Mas essa é a verdade para as meninas pobres, Brasil afora, as principais vítimas dessa tragédia, né? E a coisa, o texto é de uma perversidade. Sóstenes, você tem certeza de que você é cristão, Sóstenes? Você tem certeza de que é a generosidade que está ditando o seu texto, que está movendo a sua mão, que está estimulando a sua vontade? O Diego, tem o parágrafo 2º do artigo 124, passaria a vigorar, né? Está no projeto do Código Penal, ganha um acréscimo, um parágrafo 2º ali, dizendo o seguinte: presta atenção. O juiz pode até não aplicar a pena, se as consequências para o agente, quer dizer, para a mulher que fez o aborto, for tão graves que a pena nem seja necessária. O Morrer? que é isso? O que é isso, cara? Ele está dizendo o quê? Se ela morrer, tudo bem, né, sem pena. Ó, o quê? Ficar impossibilitada para o resto da vida, ter uma sequela que a impeça de ter uma vida normal? É isso? É espírito de punição mesmo. Não é para preservar feto, não é para preservar criança, é para punir pessoas, não é? E para relativizar e diminuir a importância e a gravidade do estupro, não é? Isso é uma aberração. Isso é Reinaldo, uma aberração. Aí vem assim, não, porque a criança. Não, evidentemente ninguém apoia em si a interrupção do feto. Não se trata de um apoio em si, até porque no meu caso, eu não sou um defensor da legalidade, da discriminação plena do aborto, não sou, nunca fui. Eles estão querendo mexer com as hipóteses do aborto legal. Nem a Igreja Católica entra nessa, amigo. Pode ver que não. E ainda assim, aí o Lira diz: não, eu estou aqui fazendo regime de urgência e tal, porque o que se queria era o Estatuto do Nascituro. Aí o Estatuto do Nascituro, aí sim, se proibiria, na prática, o aborto em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Seria ainda pior, sem dúvida. Mas isso que está aí já é de extrema gravidade. Isso que está aí já é de extrema gravidade e, como tal, terá as consequências que você imagina, né? Como o hospital público, se aprovado, estará proibido de fazer o procedimento, Diego, o que é que vai acontecer? O que é pois que é. vai prosperar? Os açougues, né, que já Isso, existem.
é um projeto que, ademais, eu diria, é o projeto do estuprador e é o projeto das clínicas clandestinas de aborto. Que, de fato, nessa altura da gravidez, né, e infelizmente se descobre a gravidez de muitas meninas já uma gravidez avançada, aí sim, aí sim, o aborto se torna ainda mais arriscado, porque à medida que a gravidez avança, o risco também cresce, né, para a mulher. Então, eu insisto, não tem nada de defesa da vida, nada de generosidade, nada, 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 nada. Se me faltasse, e eu tinha essa convicção já desde sempre, mas eu tenho, a prova para mim é esse parágrafo segundo do artigo 124 que o senhor Sóstenes quer colocar lá, né? De poder não aplicar pena se as consequências forem tão graves que a pena se torne desnecessária. Seu Diego, que consequência grave é essa para uma pena de até 20 anos se tornar desnecessária? Como se um estupro já não fosse uma pena que a mulher vai carregar para a vida toda, né? Ela já sofreu uma pena sem ter cometido o crime. É. Ela já sofreu uma pena tendo cometido o crime o quê? De ser mulher, de estar sujeita, de estar vulnerável, de estar sujeita ao monstro que está ali. Ô, Reinaldo, E é inconstitucional. isso que eu ia perguntar se ia parar no STF. Vai parar, vai parar. Basta ler o inciso 4 do artigo 3º da Constituição. Não se admite nenhuma legislação que discrimine pessoas em razão de qualquer condição. Essa é uma legislação que discrimina. Porque você só pode impor isso, você só pode impor, por força de lei, a uma pessoa ter um filho que não quer, só pode impor isso, ter um filho fruto da violência, a mulher. Você não pode impor isso ao homem. Você pode impor ao homem que tenha um filho que foi fruto da violência? Em que circunstâncias isso aconteceria? Vá lá até, assim, no limite do limite do limite das possibilidades. Ah, não, eu transei com um revólver na cabeça e tive de fazer o filho na pessoa. Hã? Roubaram meu sêmen. Mas aí ainda você não tem a violência física. Portanto, você só pode impor a uma parte da sociedade, a pessoas de uma parte da sociedade, que tenham um filho fruto da violência, sem ter como reagir, sem ter como impedir, em razão do ato de um criminoso. E aí vem o Estado coator, então, para dizer: vai ficar, vai ficar. Quem mandou não perceber antes? Em última instância é isso. Mas nós sabemos que esse não perceber antes, com alguma frequência não, quase sempre, é fruto da ignorância, da pobreza, da falta de condições, da falta de assistência médica regular. Tudo isso, porque nós somos defensores da vida. Não! Não, isso querem defender a vida, meu Deus do céu, quanta coisa há a fazer, inclusive essa gente pode fazer por crianças nascidas já, né, que estão aí, desgraçadamente à solta, né? E se a gente for fazer isso aí, vem, né, na esteira do bolsonarismo e tal, quando o Bolsonaro, lá nas priscas eras, era um fanático defensor do controle da natalidade, né? E ele não dizia como se controlava essa natalidade e a tese dele, e claro, né? O Bolsonaro entrava, como sempre, ele entrava errado nas conversas, né? Porque ele dizia que era preciso controlar a natalidade como forma de controlar a violência. É. Com imposição mesmo.
né? De esterilização e essas coisas. Lá atrás, como deputado, Agora, o falava Reinaldo, essas essa coisas. mistura de religião, a gente não tem nada contra religiões, né? Longe de mim. Liberdade religiosa, que todos possam expressar sua fé. Mas ter uma bancada, né, da Bíblia dentro da Câmara e querendo impor os dogmas da sua religião a toda a população é algo que realmente não poderia dar certo, né? Não, não pode dar certo e não pode acontecer. E eu realmente não tenho nada contra a religião, eu sou católico, né? Eu até brinco, às vezes eu vou, enfim, como eu circulo num meio que não é exatamente um meio mais afeito à religião, né? Às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, você é católico? Eu até brinco, eu falo, sou, mas não contamina, pode ficar tranquilo, não pega, né? Tem uma certa coisa com a religião. E eu acho até compreensível, porque toda religião tem a dimensão mística da fé mesmo, né? Não adianta você falar assim, Reinaldo, prova para mim que Deus existe. Aí a resposta que eu vou te dar é nem Santo Tomás de Aquino conseguiu com a Suma Teológica com 800 volumes. Você quer que eu consiga? Tem a dimensão que é a dimensão da fé. E justamente por isso você tem de lutar e brigar pela liberdade religiosa, sim. Agora, essa gente entende a liberdade religiosa, que não é liberdade, como imposição. Essa gente quer um Estado teocrático. E você quer saber? Eu desconfio um pouco, eu desconfio muito, que isso seja de fato religião. É projeto de poder de que a religião é um instrumento. Porque eu vou lhe dizer, se existe a crença em Deus, e se esse Deus é o Deus cristão, e se esse Deus é o Deus prodigalizado por Jesus Cristo, você não impõe isso a uma mulher. Que é o valor fundamental do cristianismo, o primeiro valor do cristianismo, o mais importante, sem o qual não há nada, não há mensagem possível de Cristo, é o perdão. É. Né? É o perdão, depois o arrependimento, né? É a remissão do pecado. E nada disso não tem a ver com isso. Esse Deus aí, esse Deus aí é um Deus de propaganda, atrelado a posturas que são posturas ideológicas, usado como projeto de poder. Né? Um cristão se opõe à vacina? Por quê? Um cristão faz pouco caso de gente sufocada quando está morrendo em razão de uma doença? Um cristão responde diante de morte em massa no socorreiro? Alguém olha, o Flávio Bolsonaro se diz evangélico, alguém olha para o Flávio Bolsonaro e vê mesmo alguém temente a Deus, né? São instrumentos de luta política. Como é do tal Sóstenes? Ele confessou, ele confessou. Quero ver, é um teste para o Lula. Fazer essa pauta avançar para levar o Lula a vetar, para que eles possam, então, colar no Lula, já em disputa política, disputa eleitoral, a pecha de defensor do aborto. Né? É. Acho que Num momento em que ele tem domínio de redes sociais, essa coisa toda. Agora, é preciso que as pessoas, com alguma clareza, comecem realmente a chamar. É a PL do estuprador. é isso. É a PL do estuprador. Defender esse PL é se juntar ao estuprador. É ser um amigo do estuprador, um aliado do estuprador. Fazer do estuprador um agente de imposição de obrigações gerenciadas pelo Estado. Não tem outra palavra, não tem outra definição.